Então, essa atividade 4 da página 77, tá? Então, ele quer que fique igual a zero. Qual o número que substituir no lugar do x vai dar igual a zero? Das alternativas, é o número 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3, tá? Vou substituindo aqui no lugar do x por 3. E o restante eu copio. Então, aqui no x, aqui também no lugar do x, coloco 3, tá? Daí eu vou resolver. Aqui tenho 3, tira 7. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 4. Vezes, aqui tira fora do parênteses, mais 3 com menos 3, dá para cancelar, vai dar 0. Vezes, copio 3. Aqui nesse caso aqui, ó, aqui não é 9, 3 vezes 3 aqui não é 9, 9 mais 1 dá quanto aqui? 10. Então, tira fora do parênteses o 10. Então, aqui vai dar, ó, todos multiplicando aqui, como eu tenho esse zero aqui, ó, menos 4 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 10, 0. Então, esse número 4 ele vai dar 0. Então, seria a letra B. Então, esse daqui é a letra B, certo? Eu vou fazer para você agora o número 5, tá? O número 5, ele coloca lá 4x elevado à oitava, menos 6x elevado à quarta, que é o y, mais 9y elevado ao quadrado, certo? E o que ele fala? Para que ela represente o quadrado de uma soma. Então, isso daqui já foi feito uma propriedade distributiva dela, ela chegou nesse valor. Então, você vai pegar aqui como fosse o seu primeiro termo. E esse daqui, o segundo termo. Antes dela, no caso, ela foi multiplicada, foi feita uma propriedade distributiva aqui. O 4, no caso, quando fosse elevado a 2, que desse 4, quem que era? O 2, né? 2 elevado ao quadrado, não é 4? Então, aqui nesse caso aqui, eu vou colocar aqui para vocês, seria 2, né? O 2, coloco o x, esse 8 aqui, qual que é o número que multiplicando por 2 deu 8? O 4. E aqui, qual o número que multiplicando por ele mesmo que deu 9? O 3. E esse y aqui, que foi elevado ao quadrado, é só o y. Então, você vai voltar ela, é como se estivesse voltando essa expressão antes que o primeiro termo aqui fosse elevado ao quadrado. E esse segundo termo aqui também ele foi elevado ao quadrado. Então, é como se estivesse voltando ele antes, como que ele estava antes de for ao quadrado. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 2x elevado à quarta elevado ao quadrado, e aqui ia dar 2 vezes 2, 4x. 4 vezes 2, 8. Então, você ia ter esse valor aqui igual a esse. Nesse caso aqui, ó, 3y elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Y elevado ao quadrado, y ao quadrado, certo? Então, é como se estivesse voltando ele como ele seria antes, tá? Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muito confuso. Então, deixa eu apagar aqui. Certo? Então, o que que você tem aqui? Não é a soma dos quadrados, a soma dos dois, elevado ao quadrado? Então, você vai fazer isso daqui elevado ao quadrado. Então, vamos ver aqui, ó. Quando acontece isso, eu vou colocar mais pertinho aqui, tá? Vou apagar aqui, então. Quando acontece isso, é aquela do propriedade distributiva, seria ele vezes ele. Para não ficar fazendo ele vezes ele, é mais fácil você guardar o quadrado do primeiro termo, que seria esse daqui, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes
o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, tá? Se você não quiser fazer assim, quiser fazer ele na propriedade distributiva, fazer ele vezes ele, pode também, tá? Mas isso aqui eu acho mais fácil para guardar, ó. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Então, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes quem? O primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, se você for substituindo, você vai ficar aqui, ó, 2x elevado à quarta elevado ao quadrado, certo? Aqui, mais, aqui, duas vezes o primeiro. Quem que é o primeiro aqui? O primeiro não é o 2x elevado à quarta lá? Vezes o segundo não é o 3y? Mais, e o segundo termo, 3y elevado ao quadrado, né? Vou arrumar aqui, isso aqui ao quadrado. Então, aqui você vai resolver, ó, 2 vezes 2, 4. Volta lá no início do exercício. O x eu copio, 4 vezes 2, 8. Ele dá lá no início, se você for olhar, ó, o início. E aqui, ó, mesma coisa. Mais, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Copia esse x elevado à quarta e copia o y. Mais 3 vezes 3, 9. Y elevado ao quadrado, y ao quadrado. Então, se você for olhar lá em cima, ó, esse daqui tá a mesma coisa que este. No início, o início. Só que no meio, ó, aqui no meio ele tá quanto? Menos 6. E aqui ele tá quanto? 12. Então, no caso aqui, ó, não é a soma que ele tá pedindo? Então, 12 com mais 6, que é esse 6, ele vai dar quanto? 18. X, copia, tá? X elevado à quarta e o Y. Então, seria a letra E, tá? Daí, nós vamos pro próximo. Deixa eu apagar aqui. O próximo, ele fala aí que é o número 6. Ele fala que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a X. E ele fala que A vezes B é igual a Y. Ele coloca lá, então, A mais B elevado ao quadrado é igual a quanto? Então, o que você vai fazer aqui? Esse daqui seria uma propriedade distributiva, seria isso daqui, ó. A mais B vezes A mais B. Daí, multiplicaria esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Mas lembra lá do vídeo que eu passei do produtos notáveis? Fica mais fácil fazer o quadrado do primeiro termo, que é o A, mais duas vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B, mais o quadrado do segundo termo. Então, fazendo isso daqui, o que que ele vai dar aqui, ó? O primeiro termo, quem que é? O A. Então, A elevado ao quê? Ao quadrado. Mais duas vezes, quem que é o primeiro termo? O A. Quem que é o segundo termo? O B. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo termo lá? O B elevado ao quadrado, porque isso daqui seria aqui, ó. Certo? Então, esse daqui seria aqui, esse aqui seria aqui, tá? Então, ele vai dar isso daqui, né? Esse valor. Só que o que fala aqui, ó? Ele fala que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a X. Então, se eu pegar esse A aqui mais esse B aqui, eu posso colocar no lugar dos dois aqui, posso colocar o quê? O
x, porque ele fala que é igual a x, mais 2 vezes esse A aqui com esse B aqui, ele não fala aqui que A vezes B é igual a Y? Então, no lugar desse A vezes B, eu coloco quem? O Y aqui. Deixa eu colocar com caneta azul, que não parece que fica diferente. Então, esse A vezes B é quem? O Y. Então, ele vai ficar x mais 2y.